Olá, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Hoje vou fazer diferente. Vou trazer um vídeo do canal secundário, o canal de variedades, para vocês verem se gostam. Se gostarem, vai lá no canal de variedades também. Bora lá? E hoje vou trazer para vocês um conto de João Damasceno Filho, intitulado Uma Casa Misteriosa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o gostei, compartilhem o vídeo, ativem as notificações do canal para sempre que eu postar algo novo, você ser rapidinho notificado. Bom, recados dados, vamos à história então. No asilo, 35 anos depois. Cara, tu vai publicar essa história? Claro, dá um livro. Então, seu Aristóteles, aqui está seu cigarrinho de palha. Pode começar. Lembra? O senhor parou quando chegou no quarto. A história da casa, 35 anos antes. Voltei para o quarto e lembro que naquela noite ouvi por várias vezes a voz me chamar. Me chamava com intimidade, parecendo já me conhecer. Começava então a me assustar comigo mesmo. Não temer, não enlouquecer e até achar a voz íntima. Meu comportamento não cheirava nada bem. Nos 2 dias seguintes não tive muitas oportunidades de falar com o senhor Abreu. Tive que fazer compras, ir no cartório, consultório médico e resolver coisas de banco. O senhor Abreu também não dormiu na casa os 2 dias e veio com uma história de assuntos familiares. Coincidência ou não, foram noites calmas, vendo que o quadro ainda se mantinha com a imagem da casa em construção. Resolvi ir até o velho homem matar minha curiosidade. Era um dia calmo. O senhor Abreu estava justamente mexendo no quartinho, o qual queria derrubar. Ele assoviava e cantarolava canções estranhas. Vendo que eu ia em sua direção, ele se antecipou dizendo: "O senhor quer falar comigo?" Eu odiava o meu nome. Era difícil alguém me chamar por ele, mas na casa parecia o lugar de pronunciá-lo. Tudo na casa era estranho. O senhor Abreu era estranho. Então, achar a sua fala de antecipação dos fatos estranha seria o real estranho naquele momento. Apenas disse que sim, que queria muito falar com ele, e assim fomos para o lugar mais inspirador da casa, a varanda repleta de samambaias. Chegamos e notei que o senhor Abreu estava risonho, parecia estar gostando daquilo. Pude até ouvir um sussurro de seus lábios. Ele desconversou, dizendo ser impressão minha, mas eu sabia que não era. Sabia que algo estranho e sombrio acontecia ali, mas como sempre o velho se antecipou. Não sei como ele conseguia fazer aquilo, mas na verdade não era aquilo que eu queria saber.
Queria mesmo saber sobre o homem na construção, que, mesmo sendo impossível, parecia ser ele. Eu perguntei e a resposta foi assustadora. Era eu na pintura, senhor Aristóteles, na construção dessa casa. Fui eu o arquiteto. Pensei que fosse ficar louco naquele momento. O quadro datava o ano de 1870. Isso fazia o senhor Abreu ter bem mais de 100 anos. Como aquilo seria possível? Eu não estava diante de uma assombração. Era um senhor que estava ali, na minha frente. Lembro que me levantei e fui na cozinha pegar uma garrafa d'água. Minha boca ficou tão seca a ponto de eu não conseguir falar. No caminho pensei em fugir, ir embora, deixar toda aquela loucura para trás, mas não. Algo me prendia àquela casa. Tomei a água e voltei. Meu Deus, por que voltei? Tudo poderia ser diferente, mas voltei. Me sentei ao lado do senhor Abreu, que começou a contar tudo nos mínimos detalhes. A história começava bizarra desde o início, dizendo que foi contratado pelo senhor Burton Lemont e a senhora Elizabeth Lemont para fazer o acabamento da casa, e era o ano de 1870. Ele dizia que o casal francês era a coisa mais graciosa já vista. Eram generosos, eram amorosos com todos e cuidadosos com a obra da casa, que seria a morada de todo aquele amor. Tudo ia realmente bem. O senhor dizia que os tacos, os pisos, o mármore eram de excelência. Mas, a pouco da obra acabar, a senhora Elizabeth descobriu que o senhor Lemont atraía com sua secretária. A tristeza foi tão grande, que ela infartou. A cada palavra eu ficava cada vez mais convencido de que era tudo verdade. Era tudo muito louco, mas eu tinha plena certeza de que tudo era verdade. Ele tinha muito mais de 100 anos e estava ali, na minha frente. Ele contou que depois da morte da senhora Elizabeth, tudo começou a ficar estranho na casa. Alguns funcionários não conseguiam mais trabalhar, passavam mal, dores de cabeça, cãibras, visões turvas, e era justamente os maus funcionários que passavam por isso. Parecia que mesmo depois de morta, a senhora Elizabeth administrava tudo. No dia seguinte da missa do 7º dia dela, o esposo, o traidor, também morreu de infarte do miocárdio e depois de 17 dias a sua amante caiu, bateu a cabeça e morreu na hora. O senhor Abreu disse que ela apareceu para ele, a própria senhora Elizabeth, e perguntou se ele queria ser o guardião da casa.
tocar a obra e zelar por ela. Nesse momento, ele fechou seu semblante e disse que sim. Daí então, tudo mudou. Ele sempre foi o arquiteto, jardineiro, eletricista, tudo da casa. E, inexplicavelmente, via as pessoas passarem pela vida dele. Chegando e partindo, chegando e partindo. Me disse também que, por eu ser atraído pela casa, coisas incríveis poderiam acontecer na minha vida, desde que eu tratasse a casa com zelo, respeito e carinho. Perguntei sobre assombrações, coisas desse tipo. Disse que eu não estava acostumado com o sobrenatural. Não era um cara religioso, mas temia a Deus. Não queria nada com o lado ruim da vida, da alma, da existência. Ele olhou para baixo e disse que eu seria recompensado por morar na casa. Ficamos conversando por horas. Falou de coisas sobrenaturais, mas omitiu as mais horripilantes. Ficou firmado naquele dia que ele iria morar no quarto térreo, perto da escada. De alguma forma, seria bom tê-lo por perto. Subi para o quarto e pude sentir a inspiração tomar conta do meu ser. Parecia que meus ouvidos estavam mais aguçados, minha visão mais clara e minha mente a turbilhar. Lembro que naquela noite escrevi várias laudas. O que seria um conto já tomava corpo, não de novela, mas de um romance. A história se encaixava de uma forma especial. E assim aconteceu. Em apenas 3 dias terminei o romance intitulado Paixões Perigosas. A editora aprovou num piscar de olhos. Eu podia sentir o sucesso se aproximar, mas no fundo, meu coração sabia que todas as maravilhas cobrariam o seu preço e cobraram. Claro que as coisas mudaram logo após a conversa que tive com o senhor Abreu. Mas não existiu nenhum tipo de pacto. Na verdade, foi apenas uma conversa, nada mais que isso, uma conversa. Era sábado pela manhã quando avistei o senhor Abreu com um rolo de arame para a manutenção do jardim. Logo ao abordar aquele astuto homem com um bom dia, já sabendo do que se tratava, não podia negar, era evidente que as coisas melhoravam a cada dia. O sorriso no rosto dizia que ele mesmo já sabia. Só me restou confirmar o que já se mostrava. Mas há alguns dias e as coisas só iam aumentando. O romance tinha sido lançado. Participei de entrevista nas rádios e TVs locais. Tudo isso criou uma certa admiração e também a desconfiança dos vizinhos. Sempre quando ia ao supermercado, na farmácia, me cumprimentavam com um sorriso largo no rosto. Até as mulheres passaram a me dar bola. Logo eu, que nunca tive a mínima habilidade com mulheres, sempre recorria a profissionais do assunto. Apenas um vizinho que morava na esquina do quarteirão mostrou sua bronca um dia na banca de jornal.
Disse que a casa desvalorizava a rua. Disse que histórias de assombrações corriam pelo bairro, aliás, pela cidade. Ele já era um antigo indignado. Na noite daquele mesmo dia, algo de muito estranho aconteceu. O insucesso com as mulheres fez com que, desde jovem, eu procurasse as profissionais do sexo, prostitutas. Mas as poucas vezes que fui, digamos, ao deleite depois de pisar naquela casa, as minhas visitas a essas moças não foram bem-sucedidas pela minha parte, pelo meu desempenho, enfim. Não foi nada bom, mas lembro que naquela noite tive uma experiência única, inimaginável. Fiz como todas as noites. Após o banho, tomei um gole de gin e revisei as últimas páginas do meu texto. Era uma noite calma, o senhor Abreu já estava no seu quarto térreo, estava tudo um completo silêncio. Minha cama ficava bem de frente a uma poltrona de estofado de couro negro. Com certeza era uma poltrona muito usada. O couro gasto e seus rasgos mostravam isso. Eu olhava para a poltrona sem desviar o meu olhar um só centímetro. Não tinha ninguém ali, mas algo me hipnotizava. Algo me forçava a olhar para aquele lugar. Era uma luta dentro de mim, mas resolvi vencer a parada, ou tentar vencer. Olhei para o outro lado forçadamente, tirei o meu olhar da poltrona e acho que acabei piorando as coisas. Olhei para a janela e lá estava ela. Estava lá, com aqueles olhos enormes. Seu tamanho era irreal. Nunca tinha visto uma coruja assim. Ficou tudo ainda mais intrigante quando olhei nos olhos da coruja. Ela não olhava para mim. Ela olhava fixamente para a poltrona. Mas por quê? Não tinha ninguém ali. O olhar da coruja se levantou e foi em direção à porta. Assim como o olhar da coruja, eu também senti a presença de alguém saindo do quarto. Não ouvi passos, mas ouvi uma respiração calma e compassada. Voltei o meu olhar para a janela e ela ainda estava lá, enorme, e agora sim, me olhando nos olhos. O abajur estava apagado. Era ela, reluzente com o brilho da lua. Ficou ali por volta de 5 minutos, até se virar e voar saindo da minha visão. Então me cobri dos pés à cabeça e dormi. Senti um calafrio. Olhei para o relógio que já marcava 3h33 da madrugada. Ventava lá fora. Me assustei com o galho da árvore batendo na janela. Tive a mesma impressão ali, a mesma mesmo, que tive horas antes. Meu olhar ficou vidrado naquela poltrona. Eu podia sentir a respiração, mas o quê? Quem estava ali? Uma alma? Uma assombração? Olhei novamente para a janela e tive a confirmação que sim,
tinha alguém na poltrona, pois do mesmo jeito que a coruja já tinha visto alguém, agora o pombo e o corvo também faziam o mesmo movimento. Mesmo apavorado, porque eu estava apavorado, tentei me comunicar. Oi? Tem alguém aí? Por que não se comunica? Mas nada, nenhuma comunicação. Apesar de eu nem saber como seria, era desesperador saber que tinha alguém ou algo ali e não pude me comunicar, saber a real intenção. Diferente da primeira vez, o que estava na poltrona não saiu, permaneceu ali. O pombo e o corvo voaram da janela e eu fiquei por horas olhando para a poltrona. Vi que o dia já estava amanhecendo. Podia ouvir o senhor Abreu de pé no quarto térreo fazendo barulho. Só aí os meus olhos pesaram e eu dormi. Passava do meio-dia quando acordei ao som ensurdecedor da campainha. Era a espanhola, dona da pensão, que trazia as refeições do dia: almoço, café e janta. A única forma de eu me alimentar, pois nenhuma cozinheira aceitou a pisar naquela casa. Quando desci, vi que o senhor Abreu já tinha acertado com a espanhola. Eu costumava almoçar sozinho na cozinha. O senhor Abreu comia pelos cantos da casa, geralmente na varanda. Mas nesse dia pedi que comesse comigo. Na verdade, eu queria contar-lhe o que tinha acontecido. Não foi diferente. Antes de se sentar, ele me perguntou se eu estava vendo coisas pela casa ou tendo sensações estranhas. O senhor Abreu sempre se antecipou, parecendo já saber o que eu ia dizer e sempre com calma, se mantendo acima de qualquer estranheza, até porque ele era uma grande estranheza devido à sua idade. Mas o que revelei para ele na mesa da cozinha lhe causou aflição. Por mais que tentasse disfarçar, pude ver em seu semblante uma preocupação. Na verdade, um desespero, mas por quê? Falei o quê? Ou quem? Quem poderia estar naquela poltrona? Mas ele se manteve calado durante todo o almoço. Vendo que aquelas perguntas estavam trazendo angústia ao velho homem, procurei me calar, mas fiquei muito intrigado com aquilo. Voltei para o meu quarto, que também era meu escritório. Tentei esquecer a poltrona, mesmo ela estando ali atrás de mim. Escrevendo os meus textos diante da grande janela, conseguia ver o senhor Abreu trabalhando inquieto. Notava que deixava cair as coisas, colocava a mão em sua cabeça, secava a mão que estava suada. Minha vontade era de ir até ele e obrigá-lo a falar, mas não. Isso seria uma grande estupidez. A noite mais uma vez chegou e com ela o mistério, o enigma,
o desassossego. Eu realmente queria saber o que deixava aquele pobre homem inquieto e resolvi ir até seu quarto. 2 dias se passaram e sempre com a mesma impressão de ter alguém na poltrona me perguntava por que eu não atirava dali, de perto da cama. Parecia que algo dentro de mim dizia que era ali o seu lugar. Esses 2 dias, decidi não interpelar o senhor Abreu. Notei que ele estava aflito. Da grande janela do meu quarto, podia vê-lo olhando para trás, assustado, olhando para o céu e evitando chegar perto de mim. Era um senhor, eu não queria deixá-lo nervoso. Quando vi que no final da tarde o corvo e a pomba pousaram no galho do pé de ameixa e ficaram a observar o velho, não tive escolha. Fui falar com ele. Esperei ele tomar o seu banho, fazer seu lanche e entrar para o seu quarto. Bati na porta e dessa vez ele não ia fugir do assunto. Para deixá-lo naquela situação tinha que ser algo horrível, no mínimo horrível. Mesmo sabendo que não era correto, meti a mão na maçaneta e abri a porta e eis que peguei o seu Abreu sentado em sua cama com a Bíblia Sagrada nas mãos. Nunca vou esquecer aquele rosto amedrontado, na verdade, apavorado. Mesmo com ele relutando, forcei a situação. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Então me pediu para sentar e começou a contar o que realmente lhe afligia. Ele contou que a dona da casa, a senhora Elizabeth, aparecia como assombração de tempos em tempos e, de alguma forma, ela sugava a energia mundana e conseguia se materializar em carne e osso. Disse que a sensação que eu estava sentindo ao olhar para a poltrona com certeza era a senhora Elizabeth que estava voltando. Mas foi aí que ele mostrou seu desconforto. Foi a última conversa que ele teve com a dona da casa. O senhor Abreu já estava no plano terrestre há 146 anos. E ela disse que quando viesse, ia liberá-lo de suas obrigações, e esse era seu medo. Ele já estava há muito tempo na Terra. Já tinha alterado por demais as ordens naturais das coisas e, com certeza, o Criador ia castigá-lo. O fato é que ele já tinha certeza que isso aconteceria. Ele podia sentir. Estava tão seguro que me alertou. Coisas ainda mais estranhas aconteceram. Coisas jamais vistas, jamais pensadas. Disse que a própria casa mudaria de uma hora para outra. Ficamos conversando por mais de uma hora. Até que ele pegou na minha mão e disse ter sido um prazer me conhecer. Lembro que abracei aquele velho homem e chorei. Me despedi e voltei para o meu quarto. Estava tão chateado, intrigado, raivoso que nem olhei para tal poltrona. Apenas deitei e dormi.
E mais uma vez fui acordado com o som da campainha. Já passavam-se das 12 horas, meio-dia. Eu estranhei. Geralmente a espanhola tocava, mas logo em seguida o senhor Abreu atendia e acertava com ela. Mas não naquela manhã. Faltando alguns passos para abrir o portão, pude ouvir a espanhola resmungar: "Ha! O senhor está em casa. Já estava indo embora. Cadê seu funcionário? Ele sempre vem me atender." Ela notou a falta do senhor Abreu. Me deu um arrepio a fala da espanhola. Peguei as refeições, acertei a conta e rapidamente fui para o quarto dele. Aliás, ele nunca tinha perdido a hora. Fiquei lembrando da noite anterior e temi pelo pior. Cheguei no quarto e vi que ele não estava lá, mas em cima da sua cama tive a confirmação de que tinha chegado a hora do senhor Abreu. A hora do velho homem. A morte. Foi uma imagem que confortou meu coração. Em cima da cama estavam as roupas que ele estava vestindo na noite anterior e não estavam lá aleatoriamente. Mas não só suas roupas. Seu relógio estava com a pulseira fechada, sua meia, sua prótese dentária e mais coisas. A imagem mostrava que o senhor Abreu tinha sido arrebatado por Deus. Ele não ficou nos braços do mal. Ele foi para a luz. Minha mente ficava cada vez mais cauterizada pelo medo. Não era normal eu não me desesperar com tudo o que estava acontecendo. Eu tinha uma vida normal. Tudo mudou depois da compra da casa. Seria essa minha sina? O arrebatamento ou sumiço do senhor Abreu poderia trazer problemas. Ele era um senhor conhecido no bairro há anos, aliás, muitos anos. O que eu ia dizer para os vizinhos? Principalmente para a senhora espanhola que trazia nossas refeições. Aquele foi um dia misterioso, um dia silencioso. Fiquei escrevendo os meus textos e, quando olhava para a velha poltrona, não havia mistério algum, não sentia repulsa alguma. Aquele dia foi um divisor de águas. Só naquele momento pude ver o quanto estava gostando de tudo aquilo, preso a tudo aquilo. O normal seria eu sair daquela casa, nem que fosse para virar mendigo, mas para conviver com tudo o que estava acontecendo, fazia de mim um completo estranho. Já fazendo parte de tudo aquilo, resolvi ver os quadros. Eles poderiam me mostrar algo, e foi o que aconteceu. Dos 4 quadros, 3 ainda continuavam em branco, exceto o segundo, que agora estava pintado uma linda mulher, com um olhar profundo, um olhar feliz, uma pintura tão perfeita que a tal mulher parecia estar ali na minha frente. Olhando um pouco mais de perto, vi também no segundo quadro um desenho que começava a se mostrar. Eram traços primários, mas parecia ser um homem. Coincidência ou não, o surgimento da mulher no quadro coincidiu com a noite mais maluca que eu tive na casa. Lembro que já passava das 23 horas e 40 minutos. Tomei meu banho, acabei com o último dedo de gin da garrafa e estranhamente olhei para a janela, sentindo falta,
do trio de pássaros estranhos. Pus minha cabeça no travesseiro e apaguei. Em sonho ou não, senti uma mão feminina delicada deslizar pelas minhas pernas. Deslizava de baixo para cima. O bailar daqueles dedos me faziam arrepiar e logo após o arrepio, minha parte íntima ficou completamente enrijecida, se é que vocês me entendem. A mão subia e cada vez mais sensual. Eu estava em transe, em estado de sono, mas eu podia jurar que não estava dormindo. A tal mão invisível tirou minha parte íntima do pijama. E foi aí que pude perceber que não se tratava apenas de uma mão. De uma forma louca e voraz, algo ou alguém começou um quente e excitante sexo oral, sim, ali na cama. Eu tentava abrir os olhos e não conseguia. Naquele momento, eu tinha certeza de estar acordado, mas os meus olhos não conseguiam abrir. Eu podia sentir unhas em meu abdômen, podia ouvir o som da saliva inexistente, pelo menos para os meus olhos. Mesmo que baixinho, eu podia ouvir o gemido da mulher que me fazia feliz. Mas quem? Quem estava fazendo tudo aquilo? Aquela cena tão louca não durou mais que 5 minutos. Tudo era tão intenso que meu gozo precocemente veio para me tirar a alegria. Foi só então que consegui abrir os olhos e, para minha surpresa, fui impactado com a visão de ninguém. Não tinha ninguém na minha frente, nem do meu lado direito, nem do meu lado esquerdo. Nada. Era apenas eu e o pijama, todo melado de prazer. Olhei para o relógio e vi que os 5 minutos eram, na verdade, muito mais. Eu tinha ficado sem perceber quase que a madrugada inteira. Ao amanhecer, tive apenas uma pista de toda aquela madrugada maluca. O cheiro do perfume. Quem fez tudo aquilo deixou um cheiro forte de perfume no quarto. Um perfume que eu jamais esqueceria. Eu ainda embriagado de tanta emoção, sensação estranha e ao mesmo tempo também satisfatória, verifiquei meu e-mail e vi que tinha ganho um respeitado prêmio de literatura. Foi um ganho que me trouxe grande visibilidade no meio literário e ótimo prêmio em dinheiro. Tudo estava dando certo, tudo mesmo. O meu sucesso como escritor me deixava menos humano. As loucuras que estavam acontecendo na minha vida, na minha casa. Meu medo ao normalizar tanto o sobrenatural era de tudo virar um labirinto, virar uma bola de neve e não mais ter como remediar. O sumiço do senhor Abreu poderia me trazer problemas, então tive que agir e foi logo o que fiz ao me levantar. Lembro que cheguei na pensão da espanhola e já me deparei com ela me olhando com desconfiança. Parecia saber de algo. De bate-pronto disse que não precisaria mais de suas refeições. E já que agora eu estava sozinho, ia tentar me alimentar de um modo mais saudável. Ela, muito rude, disse o que eu queria dizer com mais saudável. Disse a ela que queria uma alimentação de grãos e legumes. Ia tentar desistir de carne vermelha.
Ela olhou e balançou a cabeça negativamente. Provavelmente me achou um idiota. Foi na gaveta e trouxe o caderno com as contas do mês. Contas que eu já tinha pago. Mas como queria me livrar dela, queria ficar longe de perguntas sobre o Sr. Abreu, paguei-a pela segunda vez e agradeci por tudo. A espanhola queria que eu escorregasse, queria me testar. Perguntou do Sr. Abreu, achando que eu fosse dar uma outra resposta. Mas eu lembrava bem o que tinha dito a ela no dia anterior. Paguei, respondi e fui embora com passos largos. Por algum motivo queria chegar logo em casa. Eu sabia que tinha que me livrar da entrega diária da espanhola, mas não tinha pensado em um plano B para minha alimentação. Mas no caminho tive uma ideia e resolvi botar em prática. Fui para o meu escritório e imprimi de folhas sulfites os dizeres: precisa-se de cozinheira urgente. Ter uma cozinheira para fazer as refeições seria a melhor saída. Poderia escrever meus textos sem me preocupar com a minha alimentação. Aquele dia foi silencioso, baixo, estranho. Os quadros continuavam em branco, apenas o da estranha mulher ficava cada vez mais com as cores vivas. Eu tentava não me apavorar com tudo o que estava acontecendo. Claro, era tudo muito louco, mas eu estava adorando meu sucesso como escritor, mesmo sabendo que até aquele sucesso repentino não poderia ser normal. Ficava cada vez mais clara a influência da casa ou de alguém naquele processo. A noite caiu e quando me deitei, já pude sentir o cheiro do perfume, um prelúdio que me animava e realmente animou. Eu tive uma noite extremamente caliente com alguém ou algo totalmente invisível. Era surreal. Eu podia sentir as mordidas. Podia sentir também o resultado do prazer da minha parceira inexistente. Sim, era tão louco como prazeroso. Cansado, com as pernas bambas, com o corpo totalmente dolorido, fui acordado com o tocar da campainha. Levantei furioso e, sem colocar sandálias, fui atender o infortúnio. Eu tinha certeza de que era espanhola. Abri o portão com rispidez, prestes a expor a minha raiva. Ao abrir, quase caí para trás. Fiquei sem voz. Minhas pernas bambearam e minha visão escureceu, tudo ao mesmo tempo. Só ouvi aquela voz calma e mansa dizer: Senhor, Senhor, está se sentindo bem? Nossa, o Senhor está pálido. Tais sensações vieram justamente pela mulher que estava na minha frente. Era ela. Sim, a mulher do quadro. Mas como aquilo seria possível? Eu estava com a minha cabeça a girar. A minha garganta secou. Acho que vim numa péssima hora. É que realmente estou precisando do emprego. Eu me envergonhei na hora. Ela estava querendo a vaga de cozinheira. Era a folha que eu tinha colocado no portão. Pedi para a bela mulher entrar para conversarmos. Eu tinha que olhar novamente para o quadro. Tinha que tirar minha dúvida.
A linda mulher ficou um pouco desconfiada, até amedrontada com a minha reação. Tentei me explicar. Quero primeiro pedir desculpas. Eu estou com problemas pessoais, mas juro que não sou maluco. Eu tinha que inventar uma história para não ficar tão estranho o fato de levá-la para dentro de casa. Como eu lhe disse, não sou louco, mas venha. Veja esse quadro, veja essa mulher. Vamos, entre, não tenha medo. Ela entrou na casa sem entender nada, olhou para o quadro de perto e não esboçou nenhuma reação. Deu um sorriso de canto de boca. Claro que ela me achou um louco naquele momento. Desculpe, senhor. Acho que vim em uma hora inapropriada. Se a vaga já foi preenchida, devo ir embora. Eu fiquei encantado com a sua beleza. Também fiquei intrigado que, sim, era ela no quadro. Para mim, era idêntica, mas tive que mudar de assunto. Não, por favor, fique. Eu estou precisando de uma cozinheira. O senhor quer que eu faça apenas as refeições? E todos os dias? Ou alguns dias da semana? Na verdade, eu preciso de uma pessoa que também possa dar um jeitinho na casa. Como pode ver, não há crianças, não tem bagunça, sou escritor e fico o tempo todo no meu quarto. Ela olhou para o quadro, olhou para mim e disse com um sorriso nos lábios: Eu aceito o emprego, mas jura que não é louco? Caímos na gargalhada. Ela então se apresentou, disse que seu nome era Betânia, que estava realmente precisando do emprego, disse que morava na casa da tia, mas que sentia que a tia não queria mais ela lá. Disse que por ciúmes do namorado dela, um velho bem sem vergonha, ou seja, a tia não queria mais ela na casa por ciúmes do namorado. Conversamos sobre o pagamento, mostrei a casa e, precipitado ou não, acertei com Betânia. Ofereci o quarto que era do senhor Abreu, mas ela ficou em silêncio e eu também fiquei. Se eu insistisse, poderia parecer assédio. Ela parecia ser uma ótima profissional. Sem mais delongas, foi para a cozinha preparar o almoço. Passaram-se 3 dias. Betânia não era só bonita, era uma ótima cozinheira e poderia até dizer uma ótima governanta. Logo no primeiro dia, ela aceitou ficar no quarto térreo, onde antes estava o senhor Abreu. Betânia tinha alguns segredos. Achei estranho ela não voltar para falar com a tal tia. Dar uma satisfação, sabe? Também não pude fazer registro em sua carteira. Ela disse ter perdido os documentos e, de uma forma misteriosa, ela passava a não mais parecer a mulher do quadro. Seu cabelo estava mais claro, o nariz se mostrava mais fino, as bochechas não rosadas como na pintura. Naquela noite do terceiro dia, ela fez um prato especial, estrogonofe. Aquela era a primeira noite em que Betânia se permitiu jantar comigo na mesa. Desde o primeiro dia a convidei, mas ela achava não ser correto. Era estranho, ela estava de costas para o quadro. O quadro que outrora parecia idêntico a ela. Ou eu estava ficando realmente louco, ou de fato ela começava a mudar realmente suas feições. O cabelo de Betânia estava ainda mais claro. Quem é a mulher que lhe acompanha todas as noites?
Eu fiquei sem resposta, sim. Eu tinha meus encontros estranhos, sobrenaturais. Como explicar aquilo? O que dizer para ela? Vendo o meu silêncio, Betânia mudou de assunto, dizendo que estava adorando trabalhar na casa. Disse também que eu era um bom homem, que era generoso por ceder o quarto para sua moradia. Mas não só isso. Mostrando grande tristeza, resolveu falar um pouco de sua vida. Ela dizia que depois do falecimento de seu noivo, ela, que já não tinha seus pais, se viu em tamanha dificuldade financeira, fazendo com que sua vida não tivesse mais opções, senão ir morar com essa tia paterna. Uma tia que dizia para os quatro ventos que não gostava dela. Betânia disse que, mesmo sempre contribuindo com as despesas da casa com seus bicos, sua tia sempre implicava. Ela disse que, quando viu meu papel no portão, não pensou duas vezes. Betânia se mostrava uma pessoa de boa índole, de bom coração. Pelo menos foi assim no início, antes do escalar de estranhezas na casa. 2 semanas se passaram, por mais introvertida que fosse, começava a me olhar de uma forma estranha. Eu tinha certeza que eram os sons e gemidos que ela ouvia, quase toda noite. Sim, eu ainda tinha meus encontros, madrugada adentro. Era um domingo ensolarado e do meu quarto podia sentir o cheiro maravilhoso de carne assada que vinha da cozinha. Desci para elogiar o dote culinário e tentar uma aproximação com ela. Com certeza ela não estava compreendendo os barulhos vindo do quarto. Quando desci, a vi parada em frente aos quadros. Ao ouvir os meus passos nos últimos degraus da escada, Betânia virou seu rosto na minha direção e seus olhos estavam negros. Eu tomei um susto, pisquei forte, arregalei os meus olhos e Betânia estava normal. Normal não, apavorada. Senhor Aristóteles, o que está acontecendo nessa casa? O senhor trocou os quadros ou suas pinturas mudam sozinhas? Eu ainda estava com a visão de Betânia e seus olhos negros na mente, mas tinha que, de alguma forma, tentar explicar a loucura dos quadros. Antes que eu pudesse chegar perto do quadro, a própria Betânia me puxou bruscamente para que eu pudesse logo ver do que se tratava. E a pintura que se apresentava era medonha. Medonha e ao mesmo tempo familiar. Era a coruja, a enorme que estava sumida há algum tempo. A pintura era horrível. A coruja matando o corvo e a pomba. Era uma aquarela de sangue, tendo a coruja como a grande vilã do quadro. Eu tentei mentir, mas não deu muito certo. Nossa, calma, Betânia, não precisa ficar assim. Eu troquei os quadros, não há necessidade de tanto pavor. Mais uma vez ela me pegou pelos braços e me levou para fora de casa. Era uma enorme poça de sangue e os 2 pássaros mortos. Foi de arrepiar os cabelos. A enorme coruja negra estava lá, no último galho do pé de ameixa, olhando fixamente nos meus olhos. Era surreal. Corujas não se apresentam à luz do dia, ainda mais num dia ensolarado.
Eu já tinha visto os pássaros juntos, por que ela matou a pomba e o corvo? Essa era a pergunta que eu não tinha respostas. Entramos para dentro da casa e a carne que outrora cheirava suculenta agora só era um torrão queimado. Disse a Betânia que esquecesse a carne. Eu tinha que contar para ela o que acontecia e foi o que fiz. Disse tudo. Falei do senhor Joaquim, o antigo proprietário de seus filhos, Rita e Marcos. Contei do senhor Abreu e a história da senhora Elizabeth, seu esposo, as transformações dos quadros, contei tudo. Na verdade, quase tudo. Não tive coragem de dizer o que acontecia na minha cama e nem que a minha carreira de escritor realmente deslanchou quando me mudei para casa. Betânia não duvidou de nada, muito pelo contrário. Ela já tinha vivido experiências estranhas na casa, mas por algum motivo se manteve calada. Ela voltou para a cozinha sem dizer uma palavra. Seu silêncio me soou um sim, e ela ia ficar. Claro que me achou um anormal, uma aberração, mas tê-la ali comigo de alguma forma ia me fazer seguir em frente. Aquele domingo foi estranho. Ela improvisou um lanche e se trancou no quarto. Fiz o mesmo, estava completamente envergonhado com tudo que tinha dito. A noite caiu e com ela um silêncio que começou a me incomodar. Pensei que bater na porta de Betânia seria inconveniente. Ela poderia não achar correto, mas acabei descendo e fiquei realmente preocupado. A porta estava fechada, mas a luz acesa. Pela claridade, não parecia ser o abajur. Bati 3 vezes na porta, mas nada. Bati mais 3 vezes e apenas o silêncio se fazia presente. Preocupado, pus a mão na maçaneta e... Meu Deus! Eu conheço esse perfume! Antes que eu pudesse abrir a porta, já pude sentir o cheiro do perfume. Era inconfundível, o mesmo cheiro que tomava conta do meu quarto. Meus estranhos encontros ao cair da noite não deixavam o cheiro do gozo. O rastro do perfume pairava no ar. Entrei e ela estava dormindo, a luz estava apagada, o reflexo na porta era o abajur. Estranhei ela não me ouvir chamar. Me aproximei para ajudá-la, mas recuei. Ela já estava muito confusa por estar na casa. Minha presença ali só pioraria as coisas, até porque ela estava dormindo. Eu podia ouvir a sua respiração. Estava realmente dormindo um sono profundo. Mas não pude deixar de notar algo a mais. O seu agito na cama a deixou descoberta, mostrando seu lindo corpo. Betânia vestiu uma pequena calcinha de renda na cor amarela e estava sem sutiã, me revelando então os seios mais lindos que eu já tinha visto. Já com as emoções se fazendo presentes dentro do meu pijama, saí bem devagar para ela não notar. Voltei para o meu quarto totalmente excitado, mas por algum motivo naquela noite minha estranha visita amorosa não veio. Acordei com o barulho do liquidificador. Ela, como sempre, já estava a preparar a minha vitamina. Eu sabia que tinha que ter as palavras certas para falar sobre a casa. Um passo em falso e eu perderia também minha funcionária ou algo mais. Passei pelos quadros que ainda mostravam a coruja viva sobre os 2 pássaros mortos.
Me deu um bom dia com um sorriso cínico no rosto. Que bom! Vejo que não está mais encucada com a história que te contei ontem. Ela colocou a minha vitamina na mesa dizendo: Não, senhor Aristóteles, para falar a verdade, eu estou apavorada. Olha quem está no galho do pé de ameixa. Era a enorme coruja amuada na árvore, com os olhos enormes para dentro da casa. Aquela cena me deixou furioso. Eu aceitava toda aquela loucura da casa, claro. Colhia frutos de tudo aquilo, mas as coisas já estavam passando dos limites. Eu queria uma vida normal. E a partir daquele dia, daquele momento específico, jurei combater tudo aquilo. A casa era minha. Respeitava os antigos donos, mas agora aquela propriedade era minha. Eu escolhi tomar posse dela. Sem pensar direito, peguei uma vassoura atrás da porta da cozinha e corri em direção ao pé de ameixa. Eu estava a menos de 5 metros da coruja, mas me pareceu uma eternidade. Voltei para a cozinha com o espírito de missão cumprida. Não ia nem enterrar aquele bicho, estava tão furioso que decidi que a sua última morada seria a lata de lixo. O que você está falando, Betânia? Acabou. A coruja está morta, não precisa mais ter medo. Um infortúnio a menos. Ela chorava e tremia muito, mas só pude realmente entender o que era quando ela apontou novamente para a árvore. Era a coruja no mesmo lugar, olhando para nós. Como assim? Eu tinha dado uma vassourada na coruja, ela tinha caído morta. Como poderia ainda estar no galho da árvore? Enquanto eu ficava sem entender nada do que tinha acontecido, a diabólica coruja subiu para o topo do pé de ameixa e sumiu. Betânia, que estava apavorada, mesmo assim me preparou um copo de água com açúcar. O senhor ficou parado lá, com a vassoura na mão. O senhor levantou a vassoura, mas ficou parado numa espécie de transe. Fazia sentido, eu estava ouvindo uma voz dentro da minha cabeça. Betânia agora não tinha dúvida que eu contava a verdade. Eu estava envergonhado por não ter tido êxito com a coruja. Às 17 horas daquele domingo, Betânia me trouxe uma notícia horrível. Ela abriu a porta do meu quarto afoita e ofegante. Disse que um advogado chamado Sr. Brandão viria na terça-feira, na primeira hora. Disse que traria os papéis da casa que ainda estavam pendentes. Eu perguntei por que os filhos do Sr. Joaquim não poderiam trazer. E ela falou: se é Marcos e Rita que está falando, senhor, estão mortos. Morreram em um acidente de carro essa tarde. Meu Deus, que horrível! Foi bem na hora que estávamos tentando matar a coruja medonha. Eu fiquei chocado com a notícia. Alguma coisa me dizia que era a casa. Ao tentar matar a coruja, eu tinha causado alguma coisa reversa, alguma coisa horrível. Ainda atordoado com a repentina morte dos irmãos, vi que minhas anotações para o meu próximo conto tinham sumido. Eram importantíssimas aquelas anotações. Eu tinha que mostrar para o meu agente no dia seguinte. Naquela noite, nem o meu encontro misterioso de todas as madrugadas me visitou. No dia seguinte,
Antes que eu pudesse ligar para o meu agente, ele mesmo se antecipou, ligando e trazendo uma horrível notícia. A editora tinha rescindido o contrato e eu não fazia mais parte do catálogo da editora. Era o meu sonho indo por água abaixo. Eu sabia que tudo aquilo tinha a ver com a tal coruja. Todos os reveses aconteceram depois de eu tentar matar a desgraçada. Sem pensar, com raiva tive uma horrível ideia. Fui até o quartinho medonho do fundo do quintal, peguei uma marreta enorme que eu tinha visto jogada no chão. Betânia me seguiu e dizia para eu ter calma. Ela estava com medo e mantinha uma certa distância. Eu estava agindo como um louco e, como um louco, comecei a dar marteladas na parede do quartinho. Sim, comecei a quebrar tudo. Era uma atitude maluca, mas eu tinha que ter certeza que, ao danificar a casa, me traria má sorte. Tirei o reboco quase que por total da parede do lado direito. E antes que eu pudesse colocar a marreta no chão, ouvi os gritos de Betânia. Saí para fora do quartinho e vi Betânia parada ao lado do pé de ameixa. Suas mãos tremiam. Ela apontava para a porta da cozinha e tentava dizer alguma coisa, mas a sua voz não saía. Ela estava morrendo de medo. Entramos para o quartinho e eu também tremia as pernas. Eu tinha acabado de destruir todo o reboco de uma parede que agora se mostrava intacta. Contei para ela que tinha acabado de destruir a parede. Ela mesmo tinha ouvido o barulho da destruição, o barulho das marretadas. Eu engoli a minha vergonha e disse sobre meus encontros noturnos. Foi horrível ter que admitir que de alguma forma eu me relacionava sexualmente com um fantasma e que agora eu tinha certeza era ela, Elizabeth, a antiga dona da casa. Ela me olhou com repulsa e me achou nojento, me achou uma aberração. Na verdade, eu já tinha me tornado uma aberração. Não era normal viver tudo aquilo. Ali mesmo, no quartinho, mesmo ela morrendo de medo, topou que íamos até o fim. Betânia não tinha para onde ir. Eu também não podia sair da casa. No fundo, já gostava dela, não queria reconhecer. Tínhamos que vencer essa maldição. Tínhamos que resistir. E assim tentamos. Eu e Betânia estávamos unidos, mesmo vivendo uma experiência surreal, fora de todos os parâmetros, é claro. Começamos a nos aproximar. Foi uma semana terrível. No meu campo profissional, tudo estava desmoronando. Tudo estava se acabando. Tinha perdido contratos, meus textos não eram mais aceitos nas editoras, nos mercados, nas bancas de jornais, em todo lugar éramos hostilizados. As pessoas já nos viam como um casal anormal, mesmo não sendo um. A casa tinha, sim, barulhos estranhos durante o dia, gritos durante a noite. As estranhezas chegaram ao ponto de viaturas policiais irem à casa, mas não tinha nada de errado. Uma coisa boa era eu não ter mais encontros estranhos. Eu quase pulei de alegria. Eu estava cada vez mais atraído por Betânia. Eu nunca fui bom com as mulheres. Eu era tímido, desajeitado.
Tentei não mostrar minha intuição de que não seria uma noite calma. Pela segunda vez, eu sentia o cheiro do perfume misterioso. E os quadros, que já estavam brancos, mais traços começavam a aparecer, e isso era um péssimo sinal. Sempre que pinturas apareciam, coisas horríveis também aconteciam. Pegamos os lençóis e subimos para o meu quarto. Então eu começava a não ter tato com as mulheres, né? Foi de bate-pronto deitar no chão e ceder à cama. Eu era muito tímido, mas que bom que Betânia era muito mais desenvolta. Logo no começo eu me senti desconfortável ou adorando o não conforto. Ver aquela linda mulher já de roupa de dormir na minha frente já me causava grande frisson. Nos deitamos e a noite estava muito fria. Era uma noite silenciosa. Eu só lembro que olhei em seu rosto. Ela sorria. Um calor tomou conta de mim. Eu me aproximei para beijá-la quando ela gritou. No asilo, 35 anos depois. Daí eu não me lembro de mais nada. Podemos acabar por aqui? Estou exausto. Claro que sim, senhor Aristóteles. Ficou ótimo. É muito triste, na verdade. Ele e a senhora Gil foram encontrados aqui, nessa casa, pela vizinhança há 35 anos atrás. Só os dois. Aqui? Cara, essa história é maluca. Ela aconteceu aqui, no asilo. É, cara, dá para acreditar? Minha amada Gil, onde ela está? O espírito mau de Elizabeth vive nela. Que bom que ela nunca mais apareceu. Ela quer vingança. Ela quer sangue. Que? O nome de sua amada era Gil. O senhor falou o tempo todo Betânia, mas a senhora Gil vive aqui, caramba! Ela é a tal Elizabeth em carne e osso. Ei, ei, senhora Gil, largue essa faca! Não, não, não! Fim. Texto de João Damasceno Filho. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixe aí suas opiniões nos comentários. Eu particularmente gosto muito dos contos do João Damasceno e resolvi compartilhar esses com vocês. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do mesmo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, hein? Amo vocês demais. Mua.